Esse mês de dezembro eu encontrei duas pessoas que eram muito próximas, muito importantes na minha vida quando eu estava na escola. Duas pessoas diferentes que eu perdi completamente o contato, que eram pessoas que a gente era unha e carne e eu já não vejo mais, né? Vi ocasionalmente, assim, por sorte. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando nessas várias fases da vida e as pessoas que estão ali com você e como muitas dessas pessoas vêm e vão, as pessoas às vezes continuam na sua vida, mas as coisas mudam e comecei a procurar sobre esse tema da amizade. Pode ser doloroso admitir, mas muitas das pessoas que eram unha em carne sua em 2015 e hoje em 2025, se bem que quando esse vídeo vai sair é 2026, elas já não são assim tão relevantes na sua vida. Mas por que que isso acontece? Por que que a gente faz essas conexões tão profundas e depois elas se desfazem? E mais importante, será que o fim de uma amizade com esse nível de intimidade é um sinal de fracasso ou não? Se você considerar as pessoas de quem você é mais íntimo, provavelmente o componente em comum das relações é o tempo. Sejam relações no trabalho, na família ou amigos. O que faz elas serem tão profundas é isso, ter tido tempo para maturar. Um dos filósofos que trata da amizade na Ética Nicômaco é o Aristóteles, e ele vai dizer lá que um dos critérios para você ter uma amizade boa é você conhecer outra pessoa em profundidade. E o tempo permite isso. E se tornar íntimo de alguém é conhecer não só seu lado bom, né, seu lado exposto, mas também suas manias, né, seus problemas. E isso é difícil de suportar, isso é difícil de relevar, isso é difícil de fazer. Só que se eu olhar para as minhas amizades mais longas, eu vou ver que elas não foram necessariamente as relações mais fáceis ou mais convenientes, mas foram aquelas relações que eu estava disposto a continuamente escolher investir tempo e energia em manter. Então pensa no Rodrigo, meu companheiro de canal, desde 2012 a gente se conhece, e igual eu conheci o Rodrigo em 2012, eu conheci várias outras pessoas que já não estão mais na minha vida. Então eu e o Rodrigo escolhemos manter a nossa relação. Até mesmo quando não precisa copiar acabou, que a gente teve uma mini briga e o podcast acabou, o que aconteceu? A gente manteve a amizade, porque negócios, amigos à parte. E aí, o que nós nos tornamos? Nos tornamos testemunhas do desenvolvimento da história um do outro. Então, mesmo quando a gente não estava mais tão fisicamente próximos, igual na época da pandemia, a gente ainda era uma testemunha da vida do outro. Eventualmente eu fui testemunha do casamento dele. Só que nem todas as amizades são como a do Rodrigo. Você conhece a pessoa, passam-se décadas e você continua com a pessoa ali na sua vida. Às vezes algumas amizades vão vir, vão brilhar muito intensamente, vão tomar conta de tudo e do mesmo jeito que vieram, vão embora. E quando você fica igual eu fiquei porque encontrei essas pessoas, pensando sobre como as coisas poderiam ser diferentes, né? Se os caminhos tivessem sido diferentes, se as nossas escolhas tivessem sido diferentes. E não é nenhuma questão de contato. Por exemplo, hoje eu fui jogar RPG com a galera que eu já vejo pouco hoje em dia, mas que eu considero meus amigos, que eu sei o que está acontecendo na vida deles, eu acompanho a vida deles. Estou falando de gente que estava ali íntima e você perde completamente a relação com a pessoa. Só que as escolhas não foram diferentes, né? As pessoas fizeram outras escolhas e essas escolhas levaram essas pessoas para outros lugares. Então, aquela amizade virtuosa, com o tempo, ela não pode ser construída com essa pessoa. E essas circunstâncias que fazem essas transformações ocorrerem podem ser coisas sob o controle da pessoa ou não. Pode ser uma promoção que leva a pessoa para longe no trabalho, pode ser uma nova relação familiar, por exemplo, um filho, que aí a dinâmica da vida da pessoa já não comporta estar com você. São várias questões. E aí foi o que é curioso, né? Você pode reencontrar essa pessoa e ter uma conexão muito genuína ainda, sentir que vocês têm algo ali, que vocês são alguém que foi amigo e tá até hoje é uma pequena chama. Ou você pode sentir que é um estranho, que se você não tiver aquelas memórias, aquela história em comum, você não tem nada em comum com aquela pessoa. Que a única coisa que te faz estar ali diante da pessoa e conversando é o fato de que vocês viveram certas experiências lá atrás. E aí, como eu estava me pegando com certa melancolia, né, de pensar nessas relações que se desfazem, eu não me convenci aí com as ideias do Aristóteles. Então eu fui procurar uma filosofia aí mais melancólica. E aí achei essa reflexão do Nietzsche sobre o assunto. Aspas do Nietzsche. Nós éramos amigos e nos tornamos estranhos um para o outro. Mas está bem que seja assim. E não vamos nos ocultar e obscurecer isso, como se fosse motivo de vergonha. Somos dois barcos que possuem cada qual seu objetivo e seu caminho. Podemos nos cruzar e celebrar juntos uma festa, como já fizemos, e os bons navios ficaram placidamente no mesmo porto e sob o mesmo sol, parecendo haver chegado a seu destino e ter tido só um destino.
Mas então a toda-poderosa força de nossa missão nos afastou novamente, em direção a mares e quadrantes diversos, e talvez mais nos vejamos de novo. Ou talvez nos vejamos sim, mas sem nos reconhecermos. Os diferentes mares e sóis nos modificaram. Que tenhamos de nos tornar estranhos um para o outro é uma lei acima de nós. Justamente por isso devemos nos tornar também mais veneráveis um para o outro. Justamente por isso deve se tornar mais sagrado o pensamento de nossa antiga amizade. Existe provavelmente uma enorme curva invisível, uma órbita estelar em que as nossas tão diversas trilhas e metas estejam incluídas como pequenos trajetos. Elevemo-nos a esse pensamento. Mas nossa vida é muito breve e nossa vista muito fraca para podermos ser mais do que amigos no sentido dessa elevada possibilidade. E assim vamos crer em nossa amizade estelar, ainda que tenhamos de ser inimigos na Terra. Gaia Ciência, Friedrich Nietzsche. Como dois navios descansando no porto, nós vivemos sob um mesmo sol. Só que aí nós partimos do porto. E aqui a gente está vendo a questão do risco. Isso me lembrou o conto da Ilha Desconhecida de Saramago, que é um belíssimo conto sobre o amor, a jornada. Então, mesmo quando o fim é ruim, se você ama a jornada, não importa. E aí, por assumirmos o risco de zarpar, de ir buscar nessas mares nunca antes navegados outras coisas, os sóis e os mares nos mudam, e aí a gente fica irreconhecível. Então, lidando com desafios diferentes, lidando com problemas diferentes, com projetos diferentes, a gente muda. Nós nos tornamos estranhos um para o outro. Mas não é motivo de vergonha, porque não é sobre isso. O encontro com o seu amigo estelar pode ser um choque, mas existe essa possibilidade de que nossos descaminhos, nossos desencontros, na verdade, formam um mosaico maior, num nível cósmico, onde eles fazem parte de uma história maior. E a nossa vida, a nossa visão é que é fraca, que é pouca, e a gente não consegue entender isso. Mas mesmo quando eu tenho essa visão pouca e essa memória fraca, esse estranhamento que eu tenho com essa pessoa não é um estranhamento completo. Imagina que você visita sua antiga casa depois de morar muitos anos fora e vê novos móveis lá, não os seus. É chocante, mas é um estranhamento diferente. Quando você olha a estranheza no outro, você na verdade está respeitando a alteridade dele. Tentar forçar esse amigo de 10 anos atrás numa pessoa que viveu 10 anos, fez escolhas, teve arrependimentos, teve alegrias, felicidades, amores, paixões, choros, uma década. É você tentar transformar uma pessoa viva de carne e osso, que treme, que sangra, que sua, num fantasma. Uma memória pálida que está na sua cabeça. Então, reconhecer o estranhamento sem querer negar a pessoa, a sua história, o tempo que passou, é também um lugar de respeito. É você colocar essa pessoa que você está reencontrando na sua história, mas colocar ela em perspectiva. Esse era quem você foi, esse é quem você é, e aqui estamos nós. Outra coisa interessante a pensar, que eu pensei muito sobre essas pessoas que eu encontrei, é a obsolência sentimental. Como assim? Nós fazemos parte do grupo de teatro, nós odiávamos pessoas, nós amávamos uns aos outros, nós brincávamos, nos divertíamos, corríamos riscos, ficávamos ansiosos, nervosos, ajudávamos um ao outro. Toda essa emoção, tudo aquilo estava tão presente, ali tão enraizado no nosso cotidiano, parecia impossível viver a vida sem aquelas pessoas. Mas não era. Todos esses episódios que eu lembrei, que eu vivi com essas duas pessoas lá na época da escola, hoje eu consigo ver com distanciamento, como se fossem peças de museu. Eu vejo o valor delas, mas eu jamais poderia reproduzi-las. Eu não conheço o pintor que fez aquela pintura mais. Não sei quem é. Nós tínhamos uma trincheira ali na vida. A gente era unido por esse contexto. E ali, tudo junto, tudo misturado, parecia que era uma necessidade, mas não era. Era uma escolha. E olhar para essas lembranças do passado, para essas pessoas do passado, te faz pensar sobre isso. É uma escolha. Você que escolhe ter esses problemas, você que escolhe estar com essas pessoas que vão contribuir ou atrapalhar, ou que vão multiplicar, ou que vão dividir. Quando você fala assim, não faz mais sentido essa pessoa, o que você está dizendo, na verdade, não é que ela perdeu a essência, o sentido, não. É que eu escolho não mais estar ali. Eu escolho não mais participar dessa trincheira, desse contexto. E aí, não é a proposta do Nietzsche, né? Mas vamos discutir aqui. Existe virtude em você encerrar uma relação, uma amizade?
A gente já discutiu que não existe vergonha, mas existe virtude? No Aristóteles, ele pressupõe que a amizade são duas pessoas boas buscando edificar a virtude um no outro. E aí a questão que a gente pode colocar baseado nisso é: e se a pessoa se corromper? E se a pessoa parar de buscar a virtude? Manter a amizade com uma pessoa que se tornou cruel, mesquinha, não faz sentido. No sentido de só no lealdade, nostalgia, não precisam te manter ali próximo àquela pessoa. E aí, voltando na citação, mesmo não sendo a proposta do Nietzsche, né? Eu acho que ele também não se oporia a você tomar essa decisão. Mas aí eu acho que ele não aceitaria o papo moralista de ele agora tá assim, então eu tenho que me afastar. Não, mas se você navegou para outros mares e não reconhece mais o que a pessoa valoriza, o que a pessoa age, o que a pessoa persegue como algo ok, algo bom, você tem direito sim de se afastar. E aí é o que a gente falou lá, você vai ser inimigo na Terra, mas vai entender que existe uma história maior que ainda os vê juntos. E é por isso que é importante voltar na questão da liberdade. É uma escolha, porque senão todo mundo sempre se perderia um cadinho. Isso seria sempre um problema. Pensa lá naquela frase do Heráclito: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Se a gente não entendesse as pessoas e as amizades como um fluxo, né, como um rio, o rio está ali, eu vejo ele lá todo dia, mas as águas estão passando. Os pensamentos, as emoções, as memórias, as ações. Nossas relações, nossas amizades seriam pequenos troféus para você colocar numa estante, o que não faz sentido nenhum. Se nem você nem o amigo são a mesma coisa, porque vocês estão sempre escolhendo, estão sempre vivendo, estão sempre se transformando, então a própria amizade tem que ser um fluxo. E aí a pergunta que você tem que se fazer é: eu quero iniciar uma nova amizade com essa pessoa que está amanhecendo aqui, essa nova pessoa que carrega essas coisas do passado e tem essas novas possibilidades? E aí, se a resposta for sim, sim. E aí você tem a terrível força do hábito, né? Pessoas que já se estranham, às vezes a gente vê isso em casamento também. Pessoas que já se estranham, já não são mais um, não são um em carne na prática, quem dirá formalmente, e elas não se reconhecem isso e ficam presas ali naquele ciclo. Para a amizade permanecer viva, para a amizade ter sentido, eu preciso olhar para você não como um cadáver embalsamado, preservado pelo quem você foi, mas por alguém agora e falar: olha, mesmo que apodrecendo, eu escolho essa pessoa. O Humberto falou isso sobre o casamento dele, né? E foi muito impactante na live com o Fred. Ele falou sobre essa questão. Todos os dias não é um sentimento, amor, o casamento. É uma escolha. Todos os dias eu escolho estar com ela, viver com ela, ser um com ela. E aqui é a mesma coisa. E se é uma escolha, se é uma escolha livre, então não tem problema nenhum em desfazer, em perder a amizade. Na verdade, é até melhor. Vergonha seria trair a sua escolha, fingindo que você não sabe qual é ela. Montaigne, outro filósofo, tinha uma famosa amizade com Labotier, que diziam que eram os maiores amigos do mundo. E para explicar essa questão da amizade, ele criou uma ideia de o quartinho dos fundos. Todos nós temos uma loja da frente, né, aquilo que nós mostramos para as pessoas, e ali é um lugarzinho especial, arrumado, ajeitado. E nos fundos tem nosso verdadeiro eu. Então, lá nesses quartinhos dos fundos, a gente não está desempenhando um papel. A gente tem os nossos pensamentos mais profundos, a nossa essência mais profunda. E a nossa inclinação é achar que com os nossos amigos mais íntimos, a gente não tem esse quartinho dos fundos, que a gente revela tudo para eles, mas não é verdade. Mesmo as pessoas que você tem mais intimidade, que você fica mais à vontade, você ainda tem ali um nível de filtragem. E tá tudo bem, tá tudo certo. Trair a sua humanidade seria você não reconhecer o papel desse quartinho dos fundos e tentar colocar tudo à disposição das outras pessoas. Isso seria um erro. Nesse quartinho dos fundos não entra ninguém, nem cônjuge, nem o seu amigo mais íntimo. Ali é um lugar de verdadeira solidão, onde você pode pensar o que quiser, contemplar o que quiser e não precisa ter vergonha de nada. Então, por isso é importante preservar isso. E aí ele vai comentar que amizades tentam derrubar as paredes desse quarto e isso gera um problema para as duas pessoas. Porque quando você tenta fazer isso, você acaba se diluindo no outro. E aí você esquece como é ser você mesmo quando você está sozinho. E aí você entra em crise nesse momento de solidão. E aí, nesse momento de crise, você cria um distanciamento, porque você está tentando reconstruir essas paredes, mas as paredes foram derrubadas. Isso aí gera o estranhamento e você tenta reconstruir esse espaço só seu. E é justamente nesse estranhamento que você vai ter novamente o espaço para reconstruir essas paredes. Só que por que isso gera um problema para os dois? Porque a outra pessoa que estava acostumada a você ser daquele outro jeito, ela vai sentir que você mudou.
que você tá estranho. E aí a visão do Montaigne contempla do Nietzsche. E eu tô fazendo uma salada de frutas total, assim, loucura total. Mas é uma reflexão mais porque eu encontrei essas pessoas e eu fiquei mais matutando, né? Então vamos ter umas liberdades poéticas hoje. É esse quartinho secreto que quando a pessoa lá na visão da amizade estelar do Nietzsche se afasta e vive seus outros problemas, suas outras histórias, e depois você não reconhece ela, é porque você nunca conheceu ela e não tem como conhecer sem colocar em risco quem você é e quem a pessoa é. Existe sempre entre nós um mistério, e esse mistério não pode ser violado, e se for, ele é irrecuperável. Porque, por exemplo, quando eu escrevo uma história, quando eu escrevo um livro, aqueles personagens são todos meus objetos. Eles pensam, querem que eu quero. Você tem até uns escritores que descrevem a arte de escrita do personagem falando por si só. Mas no fim do dia, eles são objetos da sua vontade. Um amigo de verdade, não. Ele é um ser livre. E a coisa que protege essa dignidade, né, de que ele é justamente esse quartinho, esse mistério. E aí a grande diferença é que antes vocês estavam próximos, você estava vendo ali os barulhos, os cheiros que saíam do quartinho, mas você reconhecia que lá tem um quartinho e você não pode entrar lá. E aí o tempo passou e você reconhece, olha, quantas coisas brotaram daquele quartinho. E aqui está meu amigo, não o vejo mais como ele era, mas aqui está aquela pessoa. E aí o estranhamento é uma testemunha da liberdade humana, dessa essência nossa de escolher os nossos caminhos. As memórias do passado, elas são um museu de nós mesmos, porque mesmo a nossa visão não é a mesma da outra pessoa. Então, quando você lembra de como as coisas eram, você está revisitando a você mesmo, quem você era, quais eram as suas metas, os seus planos e onde você está. E pensar sobre essas relações que mudam, elas vai nos servir também para ver um espelho melancólico de todas as possibilidades. Não só as possibilidades do passado, que já foram, mas as que estão aqui agora, diante de você. Refletir sobre isso vai colocar para você, inclusive, a questão, bom, e agora? Quais são as mudanças, as possibilidades que estão acontecendo agora? Quais são as pessoas que estão aqui, que eu quero aqui? E quais são as que estão mantendo aqui por outras questões? Era isso. Era isso que eu queria conversar com vocês. Um beijo, um abraço para todos os atuais e velhos amigos. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Esse vídeo é feito com o apoio do Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto ou um amigo e quer proteger ele, usa aí o contato deles na nossa descrição. E também é feito com o apoio dos nossos apoiadores. Se você tem um cascalho sobrando, por favor, se torne membro. Falou, pessoal!